É uma satisfação muito grande estar aqui nesse auditório cheio de pessoas interessadas nesse assunto. E eu queria começar realmente agradecendo a equipe do IEAT, na pessoa do professor Estevão, que, de fato, deu todo o estímulo e todo o apoio necessário para que eventos como esse pudessem acontecer aqui na universidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, interessantes que a gente faz dentro da universidade. E o motivo da gente pensar em organizar esse tipo de simpósio vem de conversas com colegas, e o IEAT é muito bom nisso, ele ajuda, né, a tirar as pessoas lá do seu cantinho, do seu laboratório, e começar a conversar com colegas de outras áreas, né? E aí a gente vai percebendo que esse é um assunto que está muito aí sendo discutido na mídia, mas que tem uma discussão ainda muito restrita aqui dentro da própria UFMG, e a gente achou que estava na hora da gente trazer esse debate para o público, para os alunos, para os nossos colegas professores também, porque não deixa de ser uma questão muito relevante, é o resultado de descobertas científicas extraordinárias que estão acontecendo, e que é importante a gente ressaltar que, no Brasil, principalmente, grande parte das descobertas científicas são feitas dentro das universidades federais. Então, é onde estão os grupos de pesquisa que estão fazendo avançar o conhecimento. E o avanço do conhecimento, às vezes, causa preocupações também. É sempre muito bom a gente observar isso, mas, às vezes, a gente fica preocupado onde é que nós vamos parar. E essa conversa específica com relação à manipulação de genomas, a gente acha que tem que ser feita não somente entre os cientistas, mas entre os cientistas e a sociedade. Então, a ideia é trazer esse debate. Nós estamos aqui dentro da universidade, mas a gente espera que essa conversa possa acontecer também com os nossos vizinhos, na casa, com a nossa família, etc., etc., Então, a ideia do simpósio foi muito baseada nesse espírito. E o professor Estevão já mostrou para vocês como é que vai ser o formato. E o formato foi pensado no sentido de que as palestras sejam curtas, são 30 minutos, que as pessoas convidadas vão falar e discutir os seus dados, as suas perspectivas, de forma que a gente tenha um espaço grande de perguntas. Então, a gente quer ter pelo menos 1 hora de troca de perguntas e respostas. Então, a gente vai fazer 3 palestras, um pequeno intervalo. Nesse intervalo, a gente aproveita já para conversar, discutir. Já começa a aparecer as dúvidas, né? Aí, se quiser até anotar as perguntas e mandar por escrito, pode também. O pessoal da medicina vai mandar perguntas por WhatsApp. E aí, no final da segunda mesa, das 3 falas da segunda mesa, a gente abre para fazer essa discussão aqui dentro, tá? Então, eu achei que seria interessante, como eu não sei qual que é, né, que tipo de grupo de pessoas que vieram assistir, eu imagino que tem pessoas de várias áreas, não só da biologia, eu achei que seria interessante fazer uma retrospectiva da história desse processo de desenvolvimento científico que nos trouxe até hoje, né, ao estado atual que a gente tem hoje. E eu gosto de começar com o Watson e o Crick, né? Quem já assistiu minhas aulas lá no ICB, toda a primeira aula da professora Santuza tem a foto do Watson e do Crick. Então, de fato, esse é um marco, né, na biologia, e a gente pode considerar que a biologia molecular começou aí em 1953, né, com a descoberta da estrutura do DNA, e foi um trabalho publicado na revista Nature de uma única página, que é exatamente o que revolucionou muito, né, muito o conhecimento que a gente tem, o conhecimento biológico. Então, todo mundo conhece a estrutura, a gente sabe que ela é formada pela polimerização das bases, os nucleotídeos contendo 4 tipos de bases, e é essa informação codificada na sequência das bases que vai determinar, então, qual que é o genoma de um indivíduo, de uma célula. Mas, se a gente prestar atenção e olhar nos últimos parágrafos do trabalho do Watson e do Crick, eles ainda falam umas coisas assim, parece que não tem muita importância, mas é extremamente importante o fato deles indicarem, sem nenhum
experimento, nenhuma evidência experimental de que a estrutura que eles estão propondo imediatamente leva a pensar qual que é o mecanismo de autoduplicação da molécula de DNA, de maneira que uma célula, quando ela se divide, cada célula filha vai ter uma cópia dessa molécula, né? Nos anos 60, então, a gente já sabia que a estrutura do DNA era aquela dupla hélice, e a gente sabia que as características, né, que vão dos indivíduos, a diferença no fenótipo era devido, então, às proteínas, ao conjunto de proteínas que uma célula era capaz de produzir para gerar essas características diferentes. E aí ficou muito claro, a partir do trabalho de vários pesquisadores, e aí não existe um único grupo, não existe um único personagem dessa descoberta, o trabalho de vários pesquisadores levou, então, à decodificação do código genético, que mostra, então, para a gente que uma sequência de bases vai determinar uma sequência de aminoácidos, que são as estruturas fundamentais que vão variar na sequência das proteínas. Então, faltou aqui agora, então, modificando as proteínas, a gente modifica as características dos organismos, e ficou faltando mostrar que entre essa tradução da sequência de DNA para a sequência de proteínas, faltou uma molécula intermediária aí, que são os RNAs, que têm uma estrutura muito parecida e que nós vamos precisar falar deles daqui a pouquinho, quando for falar de CRISPR. Então, em 1970, a gente já conhecia a estrutura do DNA, já sabia como que ela era decodificada. Os pesquisadores começaram a pensar, bom, então, se a gente consegue manipular a sequência do DNA, a gente vai manipular as características de uma célula. Então, o primeiro experimento que mostrou que é possível fazer manipulação de genomas foi publicado em 1972. Quer dizer, isso é muito, já é relativamente antigo, e foi um trabalho do Paul Berg, que recebeu o Prêmio Nobel em 1980, e o que ele fez foi mostrar que é possível gerar uma bactéria contendo sequências de DNA de bactéria misturada com sequência de DNA de um vírus, que é o SV40. Se isso era possível fazer, a gente pode pensar, então, de colocar sequências de DNA humano na bactéria também. E aí começou o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Na época, a gente chamava de engenharia genética, né? Hoje, quase ninguém usa esse termo. E aqui eu vou fazer um parêntese para chamar a atenção do trabalho do professor Marcos Marisguia, foi professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia, que, em 1979, ele já estava produzindo proteína humana em bactéria a partir de engenharia genética. Ou seja, isso mostra que, naquele momento, o Brasil estava, de fato, no mesmo patamar que os países avançados na questão da biotecnologia. Essa insulina começou a ser produzida aqui em Montes Claros, depois a empresa foi vendida, e hoje a gente compra insulina na Araújo, produzida em bactérias, como várias outras moléculas, produtos farmacêuticos, como produtos para tratamento de hemofílicos, etc. Então, eu costumo, né, imaginar que a década de 1980 a 1990, a gente considera a década da explosão da biotecnologia, né? A gente aprendeu a fazer esse tipo de manipulação pensando em melhorar a produção de fármacos, baratear a produção de fármacos, produção de alimentos, né? E fazer controle de pragas e vetores também. E aí aparece, então, os transgênicos nessa história, né? O primeiro produto transgênico que foi comercializado nos Estados Unidos foi em 1994, e era um tomate que foi modificado para que ele pudesse ter um tempo de prateleira mais longo, sem ficar todo amassagado, né? E ele começou a ser comercializado sem grandes problemas, e hoje a gente sabe que na agricultura existe, então, no Brasil, mais de 80%, 90% da soja plantada, do milho plantado é transgênico. Recentemente, o arroz dourado, né, que é uma variedade de arroz que tem um conteúdo maior de beta-caroteno para diminuir a deficiência de vitamina A nas populações, principalmente asiáticas. Isso começou a ser comercializado nos Estados Unidos também. E, no Brasil,
como a transgenia era feita de uma forma ainda bastante complicada, pouco eficiente, somente alguns grandes laboratórios, grandes empresas eram capazes de lançar produtos transgênicos no mercado. Só em 2018, quer dizer, do ano passado, é que foi aprovado o primeiro produto transgênico totalmente fabricado no Brasil. A gente parou não, mas pode não precisar ficar importando essas sementes produzidas lá fora, que é uma cana transgênica resistente à praga. Faltou agora mostrar para vocês que em 1990, 2000, aconteceu um outro avanço importantíssimo, que é a tecnologia de sequenciar DNA. Então, o Frederick Sanger, um bioquímico inglês, inventou o método de sequenciamento, que até hoje é conhecido e utilizado como método de Sanger. Quem tem mais de 50 anos reconhece esse tipo de resultado. E, com isso, foi possível as pessoas pensarem em sequenciar genomas completos. À medida que essa tecnologia foi avançando, a primeira bactéria que teve um genoma completamente sequenciado foi publicada pelo grupo do Craig Venter, nos Estados Unidos. É uma bactéria de genoma pequenininho, mas que mostrou que é possível sequenciar genomas inteiros. E aí, em 1990, já se pensava em sequenciar o genoma humano, mas essa bactéria aqui ela tem 1 milhão e meio de bases para ser sequenciado, o genoma humano tem 3 bilhões de bases, ia ser um desafio muito maior. Com a metodologia que a gente tinha na época, não seria possível, mas, junto com o avanço do conhecimento, ocorre também o avanço das tecnologias, e vice-versa. Então, as técnicas de sequenciamento de genoma melhoraram bastante. O que a gente fazia em 1990, sequenciava com um custo de $1 por base sequenciada. Hoje, a gente sequencia um genoma inteiro de 3 bilhões de bases por aproximadamente $1.000. Então, o custo diminuiu muito, a eficiência aumentou demais, e aí foi possível, então, fazer o sequenciamento do genoma humano completo, que foi publicado em 2001. E isso foi feito por 2 grupos, um grupo com financiamento do governo americano, um outro grupo com financiamento privado. E hoje a gente sabe que essas tecnologias continuam avançando cada vez mais, a gente consegue sequenciar o genoma inteiro de uma pessoa em mais ou menos uma semana, e se você quiser, você compra, o sequenciamento completo do seu genoma através das empresas que fazem isso de forma como serviço, como produto. Então, a gente tinha agora o conhecimento do funcionamento do genoma, a gente sabia sequenciar genoma, e várias pessoas começaram a tentar fazer manipulação de genomas um pouco mais complexos do que de bactérias, e isso tinha uma dificuldade muito grande para gerar, por exemplo, um camundongo geneticamente modificado, até que o Mário Capetti, que é um pesquisador que também foi agraciado com o Prêmio Nobel, ele mostrou que existe uma técnica que permite a manipulação de genomas de mamíferos. O primeiro animal transgênico foi produzido lá em 1987, utilizando o mecanismo que as células têm de recombinação de DNA. Só que esse mecanismo é um mecanismo muito pouco eficiente e que gera uma quantidade de resultados negativos muito grande. Então, as pessoas começaram a procurar formas de melhorar esse processo de manipular genomas complexos aqui agora. E o desafio maior é como fazer com que você possa manipular uma sequência específica no meio de 3 bilhões de bases, que é um genoma humano, por exemplo, completo. E aí apareceu uma nova ferramenta, que são as nucleases. As nucleases são moléculas, algumas chamadas de meganucleases ou de zinc finger nucleases. São moléculas que permitem reconhecer uma sequência muito específica no DNA. Elas são construídas artificialmente para fazer esse reconhecimento específico, e elas podem fazer uma coisa muito importante, que é causar uma quebra na dupla fita do DNA numa região muito determinada, pré-determinada. Se você gera uma quebra na dupla fita, isso vai ativar o sistema de reparo da célula, que vai fazer recombinação homóloga,
e vai agora te permitir manipular essa região do genoma. Então, com o surgimento das nucleases e das meganucleases, agora nós estamos falando de um processo que é você inserir uma quebra na dupla fita de DNA num ponto específico do genoma, e se você fornecer uma sequência que a gente chama de doadora, você consegue inserir essa sequência doadora exatamente naquele ponto onde foi feito o corte da dupla fita. Se você não fornece a sequência doadora, a própria célula vai fazer o reparo dessa quebra, e, durante o processo de reparo, ela vai deletar algumas bases, e aí você pode eliminar a sequência de um gene, por exemplo, utilizando o próprio mecanismo de reparo da célula. Então, as zinc fingers surgiram como uma ferramenta que aumentou bastante a perspectiva que a gente tinha de fazer manipulação de genomas, mas o que realmente mudou a história foram as nucleases do tipo Cas. Então, é aí que eu quero mostrar rapidamente o que é esse negócio do CRISPR, que a gente fala tanto hoje. É uma maquinaria que existe, molecular, existente em bactérias, foi descoberta em bactérias, e que foi transferida, adaptada para células eucarióticas, células de mamíferos, para que a gente possa fazer exatamente isso, causar uma quebra na dupla fita numa região muito precisa, e ativar o sistema de reparo para poder inserir ou deletar a sequência exatamente naquela posição. Quem conseguiu transferir o sistema dessa maquinaria das células, das bactérias, para as células humanas, foram esses três pesquisadores, a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, trabalhando nos Estados Unidos, e o Zheng, trabalhando na Universidade da Califórnia, de Berkeley, e o Zheng trabalhando em Boston, no MIT. Então, o que eles mostraram é que é possível agora transferir essas ferramentas, esses fatores das bactérias, causar a quebra na dupla fita no DNA e utilizar o sistema de reparo para fazer a edição. E o que essas nucleases têm de super úteis para a gente? Como que elas reconhecem o lugar certinho que a gente quer que elas façam a quebra? Elas se associam a pequenos RNAs. Então, como eu mostrei para vocês, os RNAs podem ser produzidos a partir da molécula de DNA, e se eu sintetizar um RNA pequeno que tem uma sequência de bases complementar a uma sequência no DNA, ele vai lá, vai fazer o pareamento, e ele traz junto a enzima Cas9, que vai se ligar especificamente naquela posição onde eu fiz o pareamento. Então, o que eu tenho que fazer? Desenhar um pequeno RNA capaz de parear exatamente na região da posição do gene X que eu quero estudar. Se eu agora trouxer, vou voltar aqui, se eu agora trouxer essa molécula para dentro da célula, a tal da proteína Cas, isso aqui agora está andando muito rápido. Se eu trouxer a proteína Cas associada a esse pequeno RNA, ela fizer a quebra dentro de uma célula, e eu proporcionar o reparo dessa quebra, ou através da utilização de uma molécula doadora, ou se eu não introduzir uma molécula doadora nessa célula, eu vou fazer ou inserção de gene, ou deletar genes, ou modificar uma única base num gene que tem uma base mutada, por exemplo. Aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno parênteses, porque essa história do CRISPR, ela veio das bactérias, e a pessoa que estava estudando e descobriu esse CRISPR em bactéria não estava pensando em fazer manipulação de genoma. A pessoa ficou curiosa de observar nos genes de sequenciamento umas repetições que apareceram no genoma de Escherichia coli e de várias outras bactérias, e que eles ficaram curiosos de saber por que essas repetições eram tão frequentes no genoma dessas bactérias. E aí descobriu-se que, de fato, isso é um mecanismo que as bactérias têm. Toda vez que um bacteriófago infecta uma bactéria, vai introduzir o seu DNA dentro da bactéria. Esse DNA ele é fragmentado por essas nucleases, ele é inserido no genoma da bactéria exatamente na posição do CRISPR, no locus que a gente chama de CRISPR, e na próxima vez que esse bacteriófago infecta essa mesma bactéria, essa bactéria está produzindo um pequeno RNA, está mostrado na figura aí do meio,
E esse pequeno RNA vai guiar a enzima Cas para picotar o genoma do bacteriófago, ou seja, essa bactéria ficou imune à infecção pelo vírus. Então, é como se fosse um sistema de imunidade das bactérias para se defender da invasão por vírus. E esse pessoal, então, achou que isso poderia ser adaptado para que a gente possa agora usar a enzima nuclease Cas. Cas significa de CRISPR associated, ela é uma nuclease associada ao locus CRISPR, para fazer exatamente isso que a gente está mostrando aqui agora, que é a edição de genomas. Então, eu vou tentar ser mais rápida aqui agora, mostrar alguns exemplos de casos que a gente está vendo o tempo todo aí aparecendo, né, nos jornais, na mídia. Alguns casos muito interessantes, alguns casos muito preocupantes, né? Por exemplo, a gente consegue desenvolver porcos geneticamente modificados para eliminar do genoma dos porcos todas as sequências que correspondem a um vírus que está integrado no genoma dos porcos. E por que isso é interessante? Se eu quiser fazer transplante de tecido de porcos para seres humanos, por exemplo, para a produção de insulina. Então, é melhor você fazer um transplante a partir do tecido de porcos que não tem no seu genoma esses vírus, porque a presença dos vírus pode ser um fator de risco para a pessoa que está recebendo aquele tipo de tecido. Acho que um exemplo, né, muito fácil da gente entender a importância é fazer modificação no genoma de vetores que transmitem doenças, dengue, por exemplo, etc. Já está sendo testado o anófeles, né, que é o transmissor da malária na África, e ele foi modificado para deletar um gene que é importante para que o patógeno que causa malária possa se desenvolver no mosquito. Se o mosquito é incapaz de carrear o patógeno, a gente consegue controlar a doença, por exemplo, controlando a transmissão pelo mosquito, né, pelo anófeles. Esse é um exemplo interessante, que não tem nenhuma importância médica, né, super relevante, mas eles pegaram um cogumelo, que, quando a gente vai na prateleira, a gente sempre escolhe o cogumelo mais branquinho, né? Então, eles desenvolveram um cogumelo que foi deletada a enzima, que é a polifenol oxidase, e eles não escurecem, ou demoram muito tempo mais para escurecer. Isso não tem uma importância médica que vale a pena mencionar, mas eu acho que vale a pena mencionar exatamente pelo fato de que o FDA, nos Estados Unidos, aprovou a comercialização desse cogumelo sem passar por um processo de regulamentação, porque não é considerado OGM. Eu estou simplesmente retirando uma sequência do cogumelo, eu não estou introduzindo uma sequência de outro organismo no cogumelo. Então, a professora Sueli vai discutir com a gente que esse é um debate que está acontecendo agora, onde até o conceito do que é transgênico, OGM, está sendo modificado por causa de CRISPR, né? E eu acho que tem outro exemplo interessante, que é a retirada do genoma da banana de sequências virais específicas que dificultam o processo de cruzamento de banana, mas isso está sendo feito, olha só, pela Universidade em Nairobi, no Quênia. Ou seja, esse tipo de modificações agora não necessariamente vai precisar ser feito em grandes laboratórios de países superdesenvolvidos, porque é uma técnica muito mais eficiente, muito mais simples de ser realizada em laboratórios não tão equipados. Isso aqui é só uma lista de doenças, então, que a gente pode agora ver uma série de exemplos onde já estão sendo desenvolvidos estudos, tanto já alguns em fase clínica, já testando em humanos, para modificar as células do indivíduo doente, né, e que poderia, então, fazer o que a gente chama de terapia gênica. O professor Sérgio Pena e a professora Lígia vão falar bastante sobre isso. Um dos exemplos mais interessantes que surgiu lá em 2015 foi deletar todas as sequências de vírus HIV do genoma de um indivíduo que já estava tratado com retroviral, mas ele mantinha no genoma das suas células resquícios do vírus, e a gente não sabe se isso poderia ser reativado. Então, você vai lá com CRISPR, tira o sangue do indivíduo, retira essa sequência do genoma e devolve para o indivíduo agora o sangue
com essas sequências liberadas. Uma outra maneira de você controlar a transmissão de vírus, e aí nós vamos falar de novo desse caso, que é você deletar o gene que codifica para o receptor que o vírus precisa utilizar para entrar dentro da célula. Então, você impede que essa infecção ocorra. Na oftalmologia, então, algumas doenças causadas por um único gene já estão sendo testadas em terapia gênica, como a retinite pigmentosa. Nesse caso específico, você tira a pele do paciente, a professora Lígia vai falar sobre isso, você consegue isolar células-tronco do paciente, fazer a modificação na célula-tronco, diferenciar essas células em células de retina e colocar de volta no olho do paciente, né? Esses são experimentos que já estão em andamento. E, em modelos animais, no caso da distrofia muscular, existe um modelo de cachorro, né, de cães, que têm uma deficiência no gene da distrofina e que não produz essa proteína importante para o funcionamento do músculo. O que foi feito foi injetar no músculo dos cães essas moléculas, né, a Cas ligada ao RNA guia, e uma sequência do adouro para colocar o gene da distrofina correto, não mutado. E está lá, então, no músculo do cão, você restaura, você obtém de novo a produção da proteína distrofina. Então, até agora, eu mostrei exemplos de edição genética em células somáticas. Só o indivíduo que está sendo afetado, né? A grande questão aqui agora, o que acontece agora se eu fizer a edição dos genomas em células da linhagem germinativa ou de embriões? E aí foi quando a grande preocupação teve início, com o primeiro trabalho de modificações de embrião humano, né? Foi feito um test drive em embriões humanos para ver se a gente conseguia modificar o gene da globina, que causa anemia falciforme. Em seguida, foi feito um trabalho para modificação em embriões humanos no laboratório para modificar um gene que causa uma doença cardíaca. Esses embriões não foram implantados, mas se mostrou que é possível modificar o embrião. Mas o mais importante é que foi observado que você pode formar o que a gente chama de embriões mosaicos, dependendo de como é feita essa técnica. Nem todas as células de um indivíduo que poderia surgir a partir desses embriões tem o seu genoma modificado da maneira como você quer, e isso é uma preocupação muito grande. Eu não vou falar dessa síndrome de Marfan, porque a professora Lídia vai falar sobre ela, mas os trabalhos mostram que uma das coisas que pode acontecer quando foi feito esse trabalho é você verificar que, além da mudança que você quis fazer, houve também mudanças em outros genes, que isso também é uma preocupação muito grande. Agora, a grande preocupação aconteceu em novembro do ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, quando saiu aí em todos os jornais e em todo tipo de mídia, a apresentação desse professor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, onde ele disse que ele, de fato, alterou a sequência do genoma, né, do embrião, que foi obtido por fertilização in vitro, reimplantou na mãe e nasceram 2 crianças com o DNA modificado geneticamente. O que ele quis fazer? Ele quis retirar do genoma o gene que codifica a proteína, que é o receptor para o vírus HIV, porque o pai é HIV positivo. Então, ele quis proteger as crianças de uma possível infecção por HIV. Isso teve uma repercussão negativa imensa, né? O governo chinês fez sérias críticas a esse pesquisador, e o que é mais preocupante é que, na semana passada, foi publicado um trabalho que mostra que, de fato, nas populações humanas existe a deleção, algumas pessoas não têm esse gene que ele deletou, dessas crianças, e essas pessoas que têm a deleção desse gene, que é o do CCR5, elas têm uma expectativa de vida menor do que os indivíduos que não têm essa deleção. Ou seja, sem saber, ele estava causando uma mutação que pode impactar na expectativa de vida dessas crianças.
Então, quais são as restrições à edição de genomas utilizando agora a tecnologia de CRISPR, que é uma tecnologia que nos permite fazer isso, né? Então, o que eu comentei com vocês é que alterações não desejadas podem ser geradas, que é o que a gente chama de efeito off-target. O problema é aquele pequeno RNA guiazinho que tem que parear com a sequência no DNA. Se ele parear com uma sequência muito parecida com a dele, mas não exatamente idêntica, ele leva a enzima Cas9 para aquela outra posição e eu vou produzir mudanças não intencionais. Aquilo que eu falei para vocês, né, as alterações podem ser feitas em somente algumas células e criar embriões mosaicos. E o mais importante, talvez, alterações, mesmo que você consiga controlar isso aqui, né, o primeiro e o segundo, as alterações podem ser feitas em um gene específico, mas alterar a função, uma outra função que esse gene tem que você não sabia, né, que é o caso aqui do CCR5. A gente não sabe ainda qual que é a função do CCR5. Ou alterar a expressão de outros genes que estão, de alguma forma, interligados com aquele gene que você alterou. Então, essas talvez sejam algumas dos motivos para a gente ficar preocupado com esse tipo de manipulação sendo feita da maneira que está sendo feita agora. Então, existem vários países do mundo, várias propostas de regulamentação. Existe um pedido de moratória de 5 anos, feito pela própria pesquisadora, Jennifer Doudna e o Zhang, para que a gente, em nenhum lugar do mundo, faça manipulação de embriões humanos, até que a gente conheça melhor como é que funciona esse negócio e que a gente possa debater para que a gente deve fazer esse tipo de manipulação. Isso é interessante porque, em 1974, quando o Paul Berg começou a fazer modificação em bactéria, houve esse tipo de reação na comunidade. Da mesma forma, as pessoas acharam que a gente estava brincando de Deus, né, o que falavam na época. Existe uma conferência, uma reunião que foi feita na Califórnia, que é conhecida como a Conferência de Asilomar, onde foi feito um pedido de moratória. Olha, todo mundo para de fazer engenharia genética enquanto a gente não descobrir como é que esse negócio está funcionando. E, de fato, ninguém respeitou essa moratória. Então, uma das grandes críticas à Conferência de Asilomar é que ela foi feita só entre os cientistas. Não houve um debate com a sociedade, não houve uma discussão ampla, e foram meio que os cientistas que combinaram entre si de fazer a tal da moratória. No Brasil, a professora Sueli vai falar um pouco bastante, né, sobre, nós estamos até bem avançados nesse campo. A Lei de Biossegurança é uma lei muito, muito boa, de 2005, e ela fala lá que o objetivo é estimular o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, promoção à vida e à saúde humana e observância dos princípios de precaução e proteção ao meio ambiente. Então, acho que é uma lei importante. Ela proíbe o cientista brasileiro de fazer manipulação de genoma humano. Então, o que está sendo feito são debates internacionais. O primeiro aconteceu em 2015, em Washington. O segundo aconteceu em Hong Kong, e foi onde o chinês foi lá apresentar, achando que ia ia ser um sucesso, e ele apresentou os resultados dele no segundo evento para discutir as questões éticas de manipulação de genoma. Mas parece que a ideia mais que está sendo aceita é que o ideal seria se a gente fizesse o que eles estão chamando de um Global Observatory para edição de genomas, que tivesse, de fato, a participação não só dos cientistas, mas de vários setores da sociedade. E a Organização Mundial de Saúde está já caminhando nessa direção, com a formação, então, de comitês, né, para discutir os aspectos tanto técnicos, mas quanto os aspectos éticos ligados a esse tipo de tecnologia. Isso vai ser discutido tanto pelo professor Renato Cardoso, né, da Faculdade de Direito, e pelo professor Antônio, também, da Faculdade de Filosofia. A ideia é que a gente possa trocar com eles essas ideias. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se eu passei muito da hora, mas, de novo, eu queria agradecer, então, o meu departamento de Bioquímica e Imunologia, que me permite, então, fazer esse tipo de trabalho. A gente estuda CRISPR lá no departamento, voltado para a produção de vacinas atenuadas.
o IEAT, que permite fazer essa conexão com os outros, né, setores da universidade, e, nesse caso do evento, eu queria agradecer de novo à empresa analítica pelo patrocínio. Acho que era isso. Nós vamos deixar as perguntas, então, para o final. Pode ser? Obrigada.